Olá, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o professor Volmir Amado, ele que é reitor da Universidade Católica de Goiás e está no Acre para discutir a implantação de uma universidade católica aqui no estado. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia, professor. Obrigado, uma saudação a você, Diogo, a saudação a todo o povo do Acre que está nos acompanhando por esse programa tão bonito e tão importante. Professor, o Acre vai ter uma universidade católica? É o nosso projeto. Nós começamos devagarinho e estamos prevendo 3 etapas, Diogo. A primeira foi num diálogo que tivemos com as irmãs servas de Maria Reparadoras. Elas foram até Goiânia, apresentaram a proposta e nós começamos a esboçar primeiro uma ideia de criar cursos de especialização. São cursos logo depois da graduação. Cursos mais de curta duração, geralmente de 360 horas. Eles focam um tema específico e nele a pessoa se especializa. Defende uma monografia, geralmente no final do curso, e recebe o título de especialista. Então, estamos terminando hoje 2 cursos de graduação aqui, ao longo desses 2 anos. Especialmente o objetivo, além de proporcionar estes cursos, era criar uma comunidade educativa. Reunir, agregar a experiência que as irmãs já têm aqui há 85 anos, também potencializar a experiência dos colégios Imaculada e São José, e também reunir os educadores aqui do próprio estado, da cidade, da Universidade Federal, os que têm mestrados, doutorados, e devagarinho aglutinando, articulando uma comunidade educativa. Então essa foi prevista a primeira etapa, também ganhando uma experiência local, nós não vindo caindo de paraquedas, Correto. mas de fato ter um rosto do Estado, uma identidade com a cultura e com o povo dessa região. A segunda etapa que nós prevemos começa de agora para frente. Nós teremos 1 ano em que vamos, em primeiro lugar, pensar o formato do estatuto, do regimento, do tipo, o nome dessa Faculdade Católica do Acre e também da forma de instalações, onde vão se situar. Especialmente vamos aproveitar e otimizar as estruturas já dos colégios existentes. E vamos, com essa segunda etapa, a partir do ano que vem, oferecer alguns cursos de graduação, seja bacharelado, licenciatura ou cursos tecnológicos, que são de 2 anos de duração, são focados numa profissionalização específica, são mais rápidos, mas são cursos superiores também, com um diploma reconhecido devidamente pelo MEC, de modo que esteja tudo muito regularizado. Uma terceira etapa, então, já é mais um caminho de médio prazo, que se espera potencializar em forma de também cursos de mestrado, mestrados profissionalizantes, mestrados acadêmicos, eventualmente doutorados. Isso é um prazo mais longo. E também trazendo a experiência da Universidade Católica. Nós temos 47 anos como universidade lá em Goiás. Os nossos cursos são de 50, 60 anos, uma parte deles. E há também uma experiência articulada de ensino, pesquisa e extensão. Então, toda a ação cultural, a parte da pesquisa, da ação comunitária, isso vem junto com o projeto. Quando isso tudo já estiver bastante consolidado, então aí a etapa seguinte é o centro universitário e em seguida a Universidade Católica do Acre. Mas esperamos que no prazo máximo de uns 10 anos, com etapas e metas muito precisas, com um certo cronograma que nos estabelecemos, nós possamos, nos agregando e nos articulando aqui, juntar a nossa experiência, juntar a comunidade educativa local, juntar a experiência das irmãs aqui no Acre e a partir daí criar a Universidade Católica. Professor, é muito empolgante vê-lo colocando a situação dessa forma, parece que está tudo muito planejado. E aí, falando dessa fase que já aconteceu, qual foi a impressão que a Universidade Católica de Goiás teve desses cursos de pós-graduação, de especialização que foram ministrados aqui no Acre? Eles foram ministrados em parceria com alguma outra instituição de ensino superior aqui? Não, foi a Congregação das Irmãs quem coordenou o projeto, especialmente com uma das irmãs na coordenação principal. Nós tivemos a nossa coordenação de pós-graduação,
que acompanhou todo esse desempenho, estará dando o diploma pela Universidade Católica de Goiás, então um diploma devidamente reconhecido, e nós especialmente viemos acompanhando desde a concepção, o projeto pedagógico, a concepção curricular, as demandas, que tipo de curso o pessoal queria aqui, que tipo de demandas também, que tipo de expectativas existia. Vieram alguns professores de Goiânia para cá, boa parte dos professores foram aqui, de Rio Branco mesmo, e a avaliação que nós temos é das mais favoráveis, tanto do ponto de vista pedagógico, de desempenho, quanto do ponto de vista também da relação, o que nos inspirou confiança, nos inspirou credibilidade. Então, de modo que, quando são instituições sérias e que têm um compromisso com a comunidade, isso de fato dá mais segurança para nós. Tivemos uma experiência muito positiva, um contato continuado de várias equipes também da própria universidade, e isso nos dá confiança para essa etapa seguinte. A avaliação foi excelente. Também da parte dos que estão concluindo os cursos, eles se mostram também satisfeitos. Se sentem satisfeitos. O curso foi com qualidade. Professor, e aí eu pergunto, em meio àquela explicação do plano para o estabelecimento até que se chega a esse centro universitário, nesses 10 anos em que esse objetivo está sendo planejado, o senhor também citou a participação e o trabalho que já é desenvolvido aqui pela Igreja Católica, principalmente na parte de educação, nos colégios Instituto São José e Imaculada Conceição. Isso é um caminho natural para instituições que têm contribuído sobremaneira para a educação no Estado. Hoje, grandes pessoas que já têm, que têm influência na sociedade, que chegaram a altos cargos, estudaram nesses colégios quando crianças. Isso era um caminho natural? Era um caminho natural. Aqui no estado do Acre, no Brasil, a história da educação do Brasil se entrelaça com a experiência desde os primeiros padres jesuítas que vieram formando as escolas e alfabetizando. E também é no mundo. Eu estive há um pouco mais de um mês em Bangkok, na Tailândia, com um congresso da Federação das Universidades Católicas do Mundo, que são em torno de 200 universidades católicas, em todos os continentes, inclusive no continente asiático. Lá na Tailândia, Bangkok, é uma universidade com uns 20 mil alunos, o ensino todo é em inglês, mas tem estudantes da China, do Vietnã, da Índia, das Coreias, que lá estudam. E num país em que 90% são budistas. E a presença da Universidade Católica é muito querida pela população. Se ensina em Thai e inglês com uma importância que o rei e o primeiro-ministro dão enorme a esta universidade. Universidades que estão... o Líbano tem 5 universidades católicas. Embora em guerra, nenhuma das universidades bombardeada, graças a Deus, não estiveram presentes, pediram para a próxima Assembleia ser lá, não é possível, com o país em guerra. Claro. Japão tem várias universidades católicas, e aí vai. Aqui no Brasil, nós temos 18 universidades católicas. Mas ao todo, entre universidades, centros universitários e faculdades, são 56 filiadas à Associação Nacional das Universidades Católicas, que chamamos ABESC. Estas universidades estão situadas especialmente no sul e sudeste do Brasil. Ou são pontifícias universidades ou são universidades católicas. Existe uma diferença entre as pontifícias e as universidades católicas? Tem, as pontifícias são como diz já a palavra, de reconhecimento pontifício. O Estado do Vaticano reconhece essas universidades, especialmente porque sua abrangência é mais internacional. Quando uma universidade atinge um padrão significativo em quantia de alunos, em pós-graduação, em experiência de pesquisa, ela, com pedido especial, recebe esse título de Pontifícia Universidade. Nós temos 6 no Brasil que são pontifícias. A PUC do Rio de Janeiro, a PUC de São Paulo, Campinas, PUC de Campinas, PUC do Paraná, PUC do Rio Grande do Sul. Está faltando uma aí. Então são 6 pontifícias universidades, mas são 18 com status de universidade no Brasil. Entretanto, elas não tem nenhuma aqui no norte do país. Você tem 2 no Nordeste, a Católica de Pernambuco e a UCSAL, Católica de Salvador.
E daí para frente você tem no centro-oeste Brasília, Goiânia e Campo Grande. E o restante todas são no sul. Então, ou seja, essa talvez seja a primeira universidade católica primeira do Universidade Norte. Católica do Norte do Brasil. Ela está também dentro de um horizonte, de uma concepção da CNBB, que fez um projeto para a igreja na Amazônia. E que tem vários subprojetos. Um deles é para a educação. Por um lado, potencializando e articulando melhor as experiências da escola de ensino fundamental e médio, algumas com longa data, que formaram gerações, que prestaram serviço, que qualificaram muita gente num tempo que os estados não davam conta de formar. Com a precariedade, com pouca gente formada e com padrão de qualidade. Então isso qualificou as várias regiões do país, especialmente as mais difíceis, as mais distantes. Então, a partir disso, a presença agora é não só no norte, neste subprojeto para a educação na Igreja da Amazônia, não apenas ter o ensino fundamental e médio, mas nós darmos esse salto também para a educação superior. E aí a graduação e a pós-graduação. Para formarmos, com o projeto, a concepção que se tem de educação, a formação integral. Por um lado, a formação técnica, científica. Nós precisamos de gente nesse Brasil, nesse mundão, preparados. Do ponto de vista, grandes homens de ciência, da técnica, intelectuais, mas precisamos de uma formação cada vez mais holística, mais abrangente, que tenha também a formação estética, a formação ética, a formação espiritual, a formação ambiental, que isso se agregue em todos os cursos, seja engenharia, direito, arquitetura, seja dos cursos de licenciatura, que haja essa formação integral. Então é isso que nós pensamos com esse projeto educativo também na educação superior, desde um curso tecnológico de graduação até um doutorado ou pós-doutorado que se instale. Nós temos 3 doutorados na Universidade Católica e 13 mestrados. Esperamos trazer um pouco dessa experiência também aqui. Para o Acre. Mas especialmente é formar uma certa, não sei se a palavra é adequada, mas uma certa elite cultural também, uma elite intelectual, que possa dar respostas efetivas aos desafios maiores do Estado com esse preparo intelectual, esse preparo científico e esse preparo humano como gente. E para isso, de fato, é claro que é formação de quadros, formação de lideranças, para essas respostas efetivas que implicam uma formação consistente. É um pouco isso que nós temos como objetivo. Não é um expansionismo assim aleatório, não é finalidade lucrativa. Isso aí empata para perder, se for desse ponto de vista. Há um investimento que é muito grande, oneroso. Hoje em dia, criar um curso, desde que seja sério, por uma universidade católica, ele requer muito, muito de quem se empenha nele. Nossas instituições são finalidade não lucrativa. Então, nosso objetivo realmente é quase que num enfoque de missão no campo da educação. Correto. A partir da experiência, da formação humana no mundo intelectual e da formação humana. Correto. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Tá bom. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Ideias da Aldeia. Estamos de volta conversando com o reitor da Universidade Católica de Goiás, o professor Volmir Amado. Professor, no bloco anterior, o senhor explicou para nós e para quem está em casa um pouco de como é que vai ser esse processo, de como é que a Universidade Católica de Goiás está pensando, junto com as pessoas que já trabalham em educação e são ligadas à Igreja Católica aqui no Acre, desse estabelecimento a longo prazo, ou a médio prazo, já que a gente pode falar assim, desse processo de formação no Acre. E aí eu lhe pergunto, uma das coisas que o senhor colocou no bloco anterior era exatamente essa de sentir
o Acre, de sentir o povo daqui, e como é que as relações culturais se estabelecem para que essa universidade ou para que esse tipo de ensino não caia de paraquedas, numa expressão que o senhor mesmo utilizou. Qual que de que maneira isso deve ser feito, essa aproximação deve acontecer? Bom, eu penso que há um aspecto mais operacional de gestão e outro mais de concepção e de orientação de tipos de curso e de modos de organizar o projeto educativo. Do ponto de vista da gestão, o que se precisa é ter uma integração e potencializar as pessoas localmente. Há doutores, há mestres, há pesquisadores, há pesquisas que estão sendo feitas, o que isso pode ser articulado melhor institucionalmente. O que isso pode ser internacionalizado também. E aqui nós podemos aí trazer também a nossa experiência como Universidade Católica. Nós temos um centro coordenador de pesquisa em Paris que coordena as experiências de pesquisa no mundo. Então, de repente, um professor aqui está pesquisando sobre fertilização de solos. Há um professor na Índia, numa Universidade Católica, pesquisando sobre isso. Há na Católica do Chile alguém pesquisando sobre isso. Há lá em Buenos Aires, há lá em Porto Alegre, gente pesquisando sobre isso. Então, a finalidade é de articular essa experiência de articulação. É sempre uma ação institucional, dirigida, induzida em grande parte, e ela é muito de empenho administrativo, seja no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão. Agora, depois também tem, me parece, um pouco a orientação da concepção e das opções estratégicas de que cursos se poderiam ser criados aqui. E aí eu vejo que há duas alternativas. Uma, a gente não pode ignorar alguns cursos que são um pouco de certo prestígio social, um pouco requeridos, seja curso de comunicação, de jornalismo, de direito, de medicina, de psicologia, de enfermagem, de fisioterapia. Geralmente são cursos nas universidades com uma boa demanda. Eles exercem um certo fascínio no jovem, no tipo de profissão, talvez um pouco na forma de organização social, talvez nas profissões. De toda forma, são os mais procurados. Os mais procurados. Então, nós não podemos ignorar isso. E, por outro lado, tem que também, claro, criar cursos que atendam uma opção estratégica de Estado, de povo, de exigências de desenvolvimento. E aí o governo do Estado tem que entrar com apoio nisso. Por exemplo, uma formação de professores de química, de matemática, de física. É um pouco, creio que no estado aqui, do Acre, e um pouco no Brasil. Nós temos pouca gente qualificada nesses cursos. Entretanto, há uma procura pequena. Então, é claro que tem que ter uma indução de Estado, uma visão estratégica, um apoio, uma bolsa de estudos. Hoje conversávamos com o secretário de Educação, que pensa um pouco na ideia de um ProUni estadual. É claro que precisa de um tipo de apoio para o estudante ter um amparo também nisso daí. Claro. E às vezes são cursos que não são baratos, são mais onerosos, para o estudante e para a instituição também. Há cursos que respondem, por exemplo, trabalho com madeira, não é? Ou o uso do solo, ou a questão ambiental. Há enfoques de pesquisa importantes também. A Católica de Goiás fez, por exemplo, aqui sobre o Acre, uma longa filmagem chamada A Década da Destruição. Agora nós esperamos trazer da Inglaterra o principal desta filmagem, todas as fitas que lá estão e que estão há muitos anos. São filmagens do São Acre? filmagens aqui do Acre, que o próprio Acre não disponibiliza e que nós, em 30, 40 anos atrás, fizemos como instituição aqui. Fizemos uma série editada, entretanto todas as fitas originais, com povos, com pessoas, com situações que mudaram muito no Estado. E então, essas fitas estão na Inglaterra? Estão na Inglaterra. E elas estão de um acordo, estão cuidadas lá, mas nós queremos trazer para a nossa universidade e já estamos tramitando o processo nisto. Então, aí também é um estudo, com certeza. Nós temos um Instituto de Antropologia. E também temos 2 cursos, de Antropologia e de Arqueologia. Com certeza há uma identidade cultural
que pode ser sempre mais potencializada do ponto de vista dos estudos, dos recursos de imagem, das pesquisas que se façam. Então essa é uma frente que a médio e longo prazo, elas são possíveis, desde que você institucionalize os processos, Correto. alavanque os recursos, conduza os projetos, não só por iniciativa individual, mas de uma instituição preocupada com a identidade e a cultura do seu povo. Né? Professor, falando nisso e tocando nesse aspecto do conhecimento da antropologia, principalmente, hoje o Estado do Acre está passando por um momento, por um processo em que algumas iniciativas no sentido de unir o conhecimento acadêmico aos conhecimentos tradicionais, que são muito fortes e cultivados aqui no Estado, começa a se institucionalizar. É a ideia de uma Universidade da Floresta. De que modo a Universidade Católica de Goiás ela pode interagir ou fazer essa interlocução com o conhecimento da academia e esse conhecimento tradicional que vem lá do seringal, que vem do seringueiro, que sabe usar as ervas para fazer, enfim, para se curar de determinada enfermidade? Olha, esse é o nosso forte. Se há coisa que nós somos bons é nisso. A nossa opção mesmo estatutária é de uma universidade comunitária. Então, um número significativo de projetos que nós desenvolvemos é envolvendo a comunidade e é respondendo a problemas da comunidade. Então nós temos desde uma usina de reciclagem de lixo que transforma o papel, o jornal, que joga fora, transforma ele em telhas com revestimento de betume que serve para construção de casas, o plástico, a garrafa PET que é jogada, e isso é transformado. E na universidade, em alta escala, com sistema cooperativo, 50 famílias envolvidas, e se torna mangueira, revestimento de fio. Depois o restante do lixo é transformado em essa terra para folhagens, para hortaliças. Então, esse é um projeto que me parece significativo. Outro, que bastante original, tivemos um apoio da Petrobras, especialmente, que foi chamado Projeto Invertendo a Rota. Ele é um trabalho com crianças vítimas de violência sexual. Um problema no mundo planetário, um problema camuflado, um problema que está às vezes tratado na ordem jurídica e não na ordem do tratamento. E também um trabalho com um subprograma especial dos presos, que foram os violentadores dessas crianças também. Então, esse é um projeto que já vem sendo desenvolvido, que envolve situações de dramas difíceis, das famílias, das crianças, e que tem uma integração direta com a comunidade. Um outro é da alfabetização de adultos. Há 20 anos nós temos um programa assim, especialmente envolvendo o pessoal das licenciaturas, do curso de pedagogia. Entretanto, por exemplo, lá em Goiás, agora, nós temos já a Universidade Estadual que começou a responder por isto. Porém, tem os acampamentos do Center, em que o índice de analfabetismo é muito alto. E lá o poder público não chegou ainda. Então nós achamos que podíamos já sair da alfabetização de adultos nos municípios, porque a Universidade Estadual estava assumindo, o poder público estava assumindo, e fomos embaixo das lonas, onde ninguém está indo. O dia que o Estado chegar lá e alfabetizar as crianças e os adultos naqueles acampamentos, então a Universidade Católica vai para outros desafios. Nós também fazemos muito os encontros com os povos do Cerrado, rezadeiras, benzedeiras, juntamos isso uma vez por ano. Mais que isso, estamos procurando potencializar as cantigas populares. Já gravamos 12 CDs desses cantos que nossos avós cantaram, mas que a gente não sabe mais cantar. Os brinquedos que nossos pais ou avós faziam, nós estamos recuperando tudo isto, em torno de um grande memorial criado com todos esses tipos de brincadeiras, de músicas. Então, isso é toda uma recuperação cultural que vem sendo feita também. E isso não são só pesquisadores da universidade. Eles implicam o envolvimento direto da comunidade. Depois que criamos este memorial, com muita frequência, toda semana aparece alguém lá querendo doar a máquina de costura que a mãe dela, a avó, usava, querendo doar a primeiro televisor que eles tiveram. Então isso vai compondo um pouco as várias áreas da experiência cultural e que pode ser uma integração direta
de potencialização da cultura popular e do envolvimento das comunidades. Realmente, eu acho que esse é o ponto forte que a gente pode fazer. E ele é educativo também, porque o estudante, enquanto ele está fazendo a graduação, ele envolvido nesses projetos, ele sai um outro tipo de profissional, com a informação técnica e científica, mas com uma inserção regional, mas também com uma formação para o mundo. Estamos procurando, por outro lado, fazer graduações binacionais, fazer graduações mais que o preparem, por um lado, para atuar no Acre ou em Goiás, mas para atuar no mundo também. Professor, e falando nessa atuação no mundo e nessa percepção da realidade que cerca esse estudante, quando a gente fala de educação, a gente está falando, na verdade, de emancipação. E a Igreja Católica tem uma relação muito forte com o processo de emancipação de uma classe social, que é a classe social que vivia na floresta e que vivia da floresta, que durante a década de 70 e 80 se emancipou e conseguiu se organizar politicamente, que é exatamente essa classe de seringueiros. Esse foi um processo de emancipação no qual a Igreja Católica teve uma participação fundamental. Nós estamos chegando ao final do programa, aliás, nesse ótimo bate-papo, onde a gente pôde aprender um pouco mais sobre como é que funciona uma estrutura de ensino superior como a da Universidade Católica de Goiás. E aí eu lhe pergunto, que emancipação é essa que a universidade pode oferecer com esses conceitos? Olha, uma universidade, sempre quando chega no lugar, ela muda todo o contorno do lugar. Ela acaba formando gente, tanta gente que consegue emprego depois, ela potencializa pesquisas, ela cria uma autoestima. Muita gente vem de outros estados, de outros lugares, para estudar nela. Muita gente sai do estado com lágrimas, com filhos se separando dos pais, para poder estudar em outros estados. Porque os cursos não existem aí, porque um mestrado ou doutorado não existe por aí também. Então as pessoas precisam crescer, precisam caminhar. Sem uma instituição de porte, o lugar ele chega a um certo patamar de desenvolvimento, depois ele não caminha mais. Uma universidade, ela serve muito para o povo assumir com mais amor a própria região. Cresce a autoestima, cresce a credibilidade, cresce a autoconsciência sobre sua cultura, cresce o enraizamento dentro da própria região. Uma universidade no lugar implica em mais cuidado ambiental, em potencialização cultural, em afirmação profissional, em desenvolvimento, em redução da violência, em projetos comunitários. Ela cria, como que no tecido social, uma rede de relações que antes não existiam. Claro que ela não pode ser solitária, claro. Não pode ser fechada sobre si. Hoje não se pensa mais uma universidade assim. Então, de modo que é uma riqueza enorme do ponto de vista cultural, educacional, uma presença de uma universidade. Se o seu projeto educativo for bom, ela de fato revoluciona com o espaço. É um pouco essa a nossa esperança, a nossa expectativa. E claro que numa avaliação continuada, nós também queremos acertar com cada cidadão do Acre, com esse povo, com um profundo respeito. É assim que a gente pensa um pouco. Esses processos emancipatórios, todos eles, só foram possíveis não simplesmente porque se agregou sem terra, mas porque se ouviu a sua voz. Se veio e se conversou, se reuniu, se organizou, se discutiu as metas, os ideais, se avaliou os problemas. Outras frentes também, a emancipação feminina, tantas formas emancipatórias que devagarinho eram às vezes de maiorias, mas eram minorias sociológicas. Não tinham foco para elas, não tinham olhar especial sobre elas. Então, não se ouvia a sua própria voz. Então, de modo que, se há processos que são organizados, eles podem dar voz e direito à voz e à dignidade destas pessoas. Assim foi um pouco com o problema da terra, assim eu penso que seja com o problema educacional também. Correto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado pela oportunidade também. Esperamos que essa fita e essa gravação e esse programa sejam históricos também. Quem sabe daqui a 10 anos a gente guarde esta gravação para olhar um pouco os marcos da história
como esse sendo um dos primeiros. Então eu agradeço a essa oportunidade e esse registro também deste momento. E toda a TV Aldeia e o Sistema Público de Comunicação, que também abraçam essa ideia da educação no Estado, nós fazemos os votos para que a Universidade Católica venha somar esforços com a Universidade Federal do Acre, o IESACRE, a FIRB, a Uninorte e outras instituições que também estão trabalhando pelo ensino no nosso Estado. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui mesmo. Obrigado. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o professor Volmir Amado, ele que é reitor da Universidade Católica de Goiás. Até a próxima e a gente se vê.